Abra comigo em Efésios 3. Efésios 3, a partir do versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Vamos começar ali hoje. Hoje eu quero falar da posição de autoridade da igreja. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos assumir a nossa posição de autoridade, amém? Você hoje vai pegar a sua rede. Efésios 3:10. Liga a sua Bíblia aí no celular, que é mais fácil, né? Diz assim, posso ler? Amém? Todo mundo já achou? Efésios 3:10, que diz assim, vou ler até o 12. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Aleluia. Diga comigo, pelo qual temos ousadia e acesso pela confiança mediante a fé nele. Amém? Vamos orar sobre esta palavra. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos concedeu ousadia. E junto com a ousadia, o Senhor nos deu acesso. E mediante a nossa fé, Senhor, e confiança no Senhor, nós vamos, ó Deus, ocupar a posição a qual o Senhor nos deu. E sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos chamou numa posição de covardia e nem de desânimo, mas que o Senhor nos deu uma condição de ousadia. E sabemos, ó Deus, que a atitude, ó Pai, que nos falta, o Senhor nos dará. E queremos, ó Deus, agradecer a Ti, porque sabemos que o Senhor conquistou os melhores lugares para nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós temos uma posição firme, porém espiritual, que o Senhor conquistou para nós, amém? Eu não sei qual é a posição que você está lá no seu trabalho, mas existe uma posição espiritual que o Senhor deu a nós. E a palavra do Senhor, ela fala tantas coisas, inclusive que as nossas armas, elas nunca podem ser carnais, mas elas são poderosas em Deus. As nossas armas, elas nunca serão e nunca poderão ser carnais. Quando nós adotamos as armas carnais, nós experimentamos frustração e desistência. Mas quando nós entendemos que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando em nós sofismas. Essas armas, elas são poderosas para destruir em nossa mente fortalezas. Mas por que Ele quer nos destruir? Porque Cristo conquistou para nós uma posição de autoridade. Dá um yes do irmão, fala, nós temos autoridade em Cristo Jesus. Olha só que interessante, a palavra do Senhor, ela nos fala, ali em Lucas, quero que você leia Lucas 10:19, vou deixar alguém que achou e lê bem alto. Lucas 10:19. Pode ler bem alto. Aleluia. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre escorpiões e serpentes, sobre todo o poder do maligno. Por que eu estou trazendo essa palavra? Nós temos orado tanto porque nós temos visto a igreja um pouco, não estou falando de nós, o FV, o povo de Deus.
Nós temos visto o povo de Deus um tanto enfraquecido. E algumas coisas que têm sobrevindo sobre o povo, sobre o ser humano, parece que tem sido fortalezas tão grandes que têm anulado o poder e a eficácia de Deus nas nossas vidas. E nós sabemos que o inimigo, ele quer pintar uma igreja sem poder, um povo sem poder. E é exatamente isso que nós temos que hoje tomar uma posição diante de Deus. Quantas pessoas vão à igreja há tantos anos, mas ainda continua com muitas fortalezas. E nós sabemos que Deus é tão poderoso para quebrar as fortalezas, mas o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o povo de Deus? A verdade é que o diabo, ele quer desmerecer o poder da igreja de Cristo, e nós não podemos deixar. Amém? Não será através de mim e nem de você que o mundo vai achar que a igreja é um lugar de passatempo, porque ela não é. Aqui é lugar de poder. Amém? Você é um homem e uma mulher de poder. E eu tenho orado de verdade ao Senhor, eu tenho pedido, digo ao Senhor, Senhor, eu quero poder. Não um poder para me corromper, não um poder para me desviar do Senhor, não. Eu quero o poder que o Senhor me deu como igreja. E eu acho que está na hora de nós entendermos isso. Nós temos que pedir ao Senhor para anular sobre nós todo o sofisma. Porque nós estamos no tempo em que a igreja precisa provar que ela é espiritual e sobrenatural. Porque é tanta chacota com o nome da igreja, que está na hora da igreja se posicionar com a sua autoridade, a autoridade que o Senhor nos deu. Sabe, essas coisas que nós temos ouvido, quem no seu trabalho aqui não tem ouvido uma piadinha com a igreja? Eu tenho certeza que muitos. Quem aqui não tem ouvido alguma coisa lá no meio dos amigos sobre a igreja? Sobre pastor? Sobre estar num culto? Você não tem ouvido? Sim, então diga sim. Todos nós temos ouvido. Então, só que eu quero te dizer uma coisa. Chegou a hora de nós manifestarmos aquilo que nós somos e aquilo que Cristo é. Não é verdade? Porque por causa disso, nós estamos vendo pessoas desistindo de caminhar com Deus. Nós estamos ouvindo de pessoas que não vale a pena. Pessoas que estão desistindo porque na visão dela, na ótica dela, não está acontecendo nada. Mas essa não é a verdade. Deus está trabalhando. Amém? Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é o seu problema de uma coisa, eu tenho certeza, o meu Deus, Ele tem trabalhado em todo o tempo. Ele não dorme, Ele não pisca, Ele tem trabalhado. Só que tem uma coisa, nós precisamos crer, ter confiança nele e perseverar nisso, crendo nisso. Porque nesses últimos dias, o inimigo tem trago sofisma sobre a nossa mente, estabelecido fortalezas na mente de muitas pessoas. E eu creio que nesta noite nós vamos orar e nos levantar. Deus não precisa de muita gente para trazer um grande mover. Amém? Deus não precisa de muitos. Agora imagine se todos nós que estamos aqui nesta noite, entender esta palavra hoje, e começar a declarar e sair daqui dizendo, assim será. Eu creio, irmão, que o fogo vai começar a pegar. Você crê? Nós temos ouvido testemunhos de muitas pessoas, mas ainda parece que existe um sentimento, aquele sentimento que o intercessor sente de impotência. Parece que a igreja de Cristo, ela está impotente. Só que não, ela não está impotente. A igreja é forte. Você é forte, irmão. Existe uma força que não vem de você, mas vem de Deus.
Existe uma riqueza que não vem de mim nem de você, mas vem de Deus. Como existe um poder e uma autoridade que nós podemos acessar, como nós lemos aqui em Efésios, o Senhor nos dá ousadia, mas também Ele nos dá acesso. Nos dá acesso. A única coisa que nós não podemos é nos dispersar. Isso nós não podemos estar dispersos. O Senhor falou assim: olha, eu dei poder a vocês de pisarem escorpiões e serpentes. As situações que nós estamos vivendo, que literalmente se trata de escorpiões e serpentes. Mas aí a palavra do Senhor fala: eu dei poder para você pisar. De repente você chegou aqui hoje vivendo essa situação, que você fala, é escorpião e a serpente. Então se é, o Senhor já disse que eu posso pisar. Eu posso usar os meus pés, diga, debaixo dos meus pés. Fala, toda serpente e todo escorpião debaixo dos meus pés. Aleluia. É debaixo dos nossos pés que tudo isso deve estar. Olha o que 1 Coríntios 4:20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Ei, nós acabamos de ler em Efésios que o Senhor nos dá acesso. Então, se nós estamos pelo reino, então ele não consiste em palavras. Então, se você é aquele que crê, se você é aquele que tem confiança no Senhor, então aquilo que você falar, o Senhor vai dar respaldo. Diga, não consiste em palavra, mas em poder. Quando você declarar cura sobre alguém, então aquela pessoa será curada. Quando você declarar libertação, aquela pessoa será liberta em nome de Jesus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E este poder foi dado a nós. Foi dado a nós. Está na hora de nós virarmos essa terra, esse mundo de cabeça para baixo com o poder de Deus. Está na hora de sermos ousados no Senhor. O Senhor diz que nos deu acesso. Aleluia. Quantos de nós estão aqui sem acesso? Quantas coisas você tem feito e você tem sentido que você estava sem acesso? Então hoje nós precisamos restaurar o nosso acesso em Deus, amém? Vamos orar e dizer: Senhor, eu preciso do acesso. Eu preciso aprender a acessar aquilo que eu não consigo. Muitas vezes você ora e você fala, ainda continuo atribulado, eu continuo ansioso, eu continuo nervoso, ainda continuo em desesperança. Precisa restaurar o acesso. E existe um acesso que o Senhor concede aos filhos. Quantos são filhos? Olha o que diz Isaías 54, 13 até o 15 diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Hoje o Senhor nos propõe a nos ensinar sobre o acesso. Acho que você não entendeu. Hoje o Senhor se propõe a te ensinar sobre o acesso. Diga: Senhor, eu estou aqui para aprender. Diz assim: e será grande a paz de teus filhos. O Senhor vai nos dar acesso. Este acesso da paz é o que nós mais precisamos, e vemos hoje o mundo clamando. Porque hoje o que tem de gente sentindo angústia no coração, pessoas rodeadas de medo, pessoas rodeadas de pânico, e a palavra do Senhor fala: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Ei, o inimigo não vai te perturbar com mais nada a partir de hoje, porque eu declaro libertação sobre a tua vida.
Como diz aqui o profeta Isaías, serás estabelecida em justiça, longe da opressão. Existe uma posição que o Senhor estabeleceu para mim e para você. E hoje o Senhor te coloca longe de toda a opressão, para que você esteja nesta posição em que o Senhor quer para você. Porque o Senhor não quer só as palavras, Deus quer a manifestação do seu poder também. E Ele diz, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspirar contra ti, cairá diante de ti. Diga comigo, poder. Diga, eu verei as manifestações do poder de Deus em minha vida. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes a igreja está ficando doente, porque não está vendo poder. Mas você vai ver, a partir de hoje, você verá. Eu declaro isso sobre a tua vida. Eu tenho orado e tenho falado, Deus, a tua palavra diz que o teu reino, ele não é constituído somente de palavras, mas também de poder. Então eu quero essa manifestação de tudo aquilo que eu orar, de tudo aquilo que eu declarar. Eu quero ver essa manifestação de poder, sabe por quê? Quando o poder do Senhor manifesta, nós saímos de uma zona de sono, de fraqueza, de opressões. Então está na hora de nós começarmos a viver isso e sair desta posição que nós estamos, né? O que está acontecendo de bom na sua vida? Os irmãos choram, tem gente que chora, nunca tem uma coisa boa. Glória a Deus pelos testemunhos. Mas eu creio que você, em nome de Jesus, toda semana vai ter algo novo para contar. Toda semana você vai ter algo novo, algo bom da parte de Deus. Você vai falar, eu não estou vivendo só de palavras, mas de poder também. Amém? Está na hora do Senhor se apresentar como Deus no nosso meio. Você está entendendo isso? Amém? Olha que ele fala que toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda arma forjada do inimigo para trazer uma fortaleza, para trazer uma doença, uma desistência, já está destruída, já está aniquilada hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga comigo, em nome de Jesus. Diga, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Diga, o Senhor condenará toda a espada contra mim. Diga, todo juízo contra mim, o Senhor condenará. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém for falar mal de você, essa oração que você fez agora, todo juízo contra mim, o Senhor condenará. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está dando muita oportunidade, às vezes, do inimigo. A gente está dando muita oportunidade àquilo que nós estamos ouvindo. Não é verdade? Só que nós estamos no tempo em que nós precisamos liberar aquilo que Deus já tem colocado em nosso coração, tudo aquilo que você tem aprendido. Peça ao Senhor para blindar os teus ouvidos. Nós temos visto muitos dando ouvido a coisas fúteis. Então pare de dar ouvido a coisas fúteis. Pare de dar ouvidos para aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Faça um propósito. Eu quero ser cheia do reino de Deus. Eu quero me encher da vontade do Senhor. E eu creio que você vai começar a viver uma história nova. Eu quero que você abra comigo em Atos 16. Aleluia. Eu fico olhando na palavra do Senhor como o povo de Deus naquele tempo vivia em poder. E eles viam como o Senhor era real. E eu acredito que o mesmo Espírito que agiu naqueles dias,
Ele está presente nos dias de hoje também. Nós só precisamos acessá-lo. Amém? Nós só precisamos tocá-lo. Diz assim, Atos 16, vamos começar ali no 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha só o estilo de vida de Paulo e Silas. Eles entraram numa cidade para poder falar do Evangelho. E eles sabiam que muitas pessoas estavam ali confusas com relação a Deus. E eles chegaram naquele lugar para mostrar o verdadeiro poder, anunciar o reino de poder. E quando eles chegaram numa cidade, e eles estavam indo para o lugar de oração, então eles tinham uma conduta de sempre buscar a Deus e de sempre andar no Espírito. E no meio do caminho, a Bíblia diz que eles encontraram uma jovem, e essa jovem estava possessa. E conforme eles andavam, aquela jovem ia gritando: esse aqui é filho do Deus Altíssimo. E eles passaram algumas vezes, e chegou uma hora que ele pegou e falou: não. Ele discerniu que Satanás estava ali querendo bajulá-lo. O inimigo estava ali querendo bajular eles. Satanás estava ali querendo trazer confusão, fortalezas na mente, porque eles estavam ali para trazer o reino. E quando eles viram aquela moça começou a dizer: olha, esse daí que vai seguindo, eles são homens de Deus. Eles são homens de Deus. E aqueles 2 homens ungidos do Senhor estavam naquele lugar para manifestar o poder real do Senhor. Olharam para ela e discerniram que elas estavam possessas de um espírito maligno, de adivinhação, e que trazia muito lucro para alguns homens. E naquela hora, um homem de Deus, que era livre de sofisma, que tinha um acesso a Deus, entendeu, discerniu e recebeu de Deus uma autoridade. E aquela menina que era escravizada por um espírito de mentira, de adivinhação, aquela moça que era escravizada não somente pelo espírito, mas por 2 homens que lucravam com ela. Ei, o diabo nunca vai lucrar com você. Porque tudo que você produzir vai ser para a glória do Senhor. Quem tem direito a tudo aquilo que você produz de bom é o Senhor. Amém? Então Paulo e Silas estavam naquele lugar para trazer uma libertação, para dizer para aquela moça: você está livre, Jesus chegou. Jesus chegou na sua vida. Jesus havia chegado na vida daquela jovem, e ele só deu uma palavra: retira-te dela. E a palavra do Senhor diz que aquele espírito na hora saiu. Precisamos andar em poder. Não podemos permitir que as obras do maligno continuem prosperando. Agora, eu sei que tem muito irmão que tem medo de endemoniado, né? Às vezes acontece um caso assim, os irmãos, dá no pé. Mas hoje o Senhor te dá ousadia. Você não vai mais sair correndo. Eu sei porque aqui teve uns casos com os irmãos, Receba hoje esse poder do Senhor para discernir esse espírito e dizer: sai agora, em nome de Jesus.
Porque não vai permanecer no lugar aonde eu e você estiver. Só a glória do Senhor vai ficar. Só a glória do Senhor vai crescer. Aonde tiver algo maligno, Deus vai levantar aquele com entendimento, vai repreender e o Senhor vai trazer a clareza de tudo. E olha só, o 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, querendo envergonhá-los. A presença das autoridades, e levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Quando nós entendemos que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, pode se preparar, porque nós vamos ser vistos como perturbadores. Porque nós vamos agitar as águas paradas. Nós vamos agitar as águas paradas. Você sabe que água parada fede, né? Então, irmão, onde você chegar, que tiver uma água parada, o poder de Deus em sua vida vai fazer com que essas águas sejam agitadas. E quando as águas elas são agitadas, elas são renovadas, elas podem receber uma nova porção de água fresca, a fim de que ela não exale um cheiro ruim. Amém? E eles dizendo: propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Paulo e Silas estavam ali assumindo a posição que eles tinham de autoridade, de igreja que tem poder, de igreja que tem autoridade. Eles foram açoitados. Mas você fala: mas cadê o poder? Fala para o irmão: espera um bocadinho. Porque Deus, Ele é soberano, irmão. Ele tem um momento certo de agir em todo tempo. E ali eles foram para a praça ser açoitados. Agora, eu sei que você já sabe que antigamente era só 40, né, que o homem podia levar. Aí, como os caras eram ruins, eles chegavam, davam 39. Nas 39 eles paravam, que era para começar de novo do zero. Porque se eles chegassem em 40, tinha que parar de bater. Então chegava 39, eles começavam 2, o cara tomava mais 39. Chegava em 39, 2. Imagine o quanto eles não foram açoitados. O quanto Paulo e Silas não foram açoitados. Eles foram açoitados, mas eles estavam na posição que eles deveriam estar. Se para estar na posição eu tiver que ser açoitado, então eu vou ser açoitado. Entende? Eles não negaram a sua posição, não negaram o seu Deus, eles não negaram que o Senhor havia enviado eles não negaram a obra que eles foram fazer, eles chegaram lá para acabar com a festa do diabo. E olha o que a palavra fala. E os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmão, quem tem ousadia, quem tem acesso, não se deixe intimidar por nada. Não se deixe intimidar por nada. Tudo que o Senhor precisa são que os filhos dele vivam aquilo que ele estabeleceu para os teus filhos. E a palavra fala que eles estavam cantando, adorando ao Senhor em meio a cadeias, em meio a prisões. Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor. Depois de ser preso, depois de serem açoitados, depois de estar preso a um tronco, eles conseguiram adorar. E começaram a cantar louvores ao Senhor. Será que a gente está preparado, hein? Diga: eu estou.
Fala, porque eu ganhei um lugar de posição, de autoridade. Mesmo parecendo fraco, mesmo parecendo intimidador, mesmo parecendo que eles estavam falidos, contudo, eles começaram a cantar ao Senhor. Começaram a levantar cânticos ao Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quantos de nós está querendo parar? Quantos de nós está querendo largar a rede? Quantos de nós está se sentindo enfraquecido? Quantos de nós está se sentindo opressos? Quero dizer para você que no momento de mais opressão que Paulo e Silas passou a viver, eles começaram a adorar ao Senhor. Começaram a adorar ao Senhor. E eu sei que você conhece essa palavra muito melhor que eu. Tenho certeza que você já leu ela 1 milhão de vezes na Bíblia. Eu sei que você já leu essa palavra 1 milhão de vezes. Mas a palavra diz que algo, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Aquele posicionamento deles fez com que todo o alicerce daquela prisão fosse rompido. Ei, toda vez que você se posicionar como uma igreja de autoridade, os alicerces da prisão que Satanás te colocar, através do louvor, da sua adoração, da sua busca genuína, do seu amor pelo Senhor, esses alicerces eles vão ruir em nome de Jesus. Esses alicerces serão colocados por terra. Que alicerce pôde se curar Paulo e Silas? Não foi uma prisão, não foi uma cadeia que intimidou a eles. Não foi uma cadeia, não foi uma surra, ou talvez alguns xingos que detiveram eles de entender a palavra de Lucas, de colocar escorpiões e serpentes debaixo dos seus pés. Olha só, a palavra diz que os alicerces da prisão foi sacudido com um terremoto. Um grande terremoto veio. E aqueles alicerces da prisão foram ruídos. E a palavra fala, abriram-se todas as portas. Digam comigo, abriram-se. Abriram-se todas as portas. Todas as portas daquele momento, com o posicionamento de Paulo e Silas, todas as portas foram abertas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas estavam como homens libertos, e a liberdade que havia dentro deles fez com que todos os demais que estavam presos também fossem colocados em liberdade. A Bíblia diz, todas as portas foram abertas, não só a porta de Paulo e Silas, mas todas as demais portas foram abertas, e todos aqueles que estavam encarcerados com eles foram colocados em liberdade. Oh, querido, não vai ter encarcerado mais do seu lado. Quando você estiver lá naquela filinha do banco, o encarcerado que sentar, nem que seja na alma, ele vai ser liberto, em nome de Jesus. Ele vai sentar lá do seu lado, ele vai falar, eu não sei o que você tem, mas eu sinto que algo está estremecendo dentro de mim, algo está sacudindo dentro de mim. Você crê nisso? Irmãos, eu tenho ansiado por isso. Eu tenho ansiado do povo de Deus viver aquilo que nós temos que viver. Ei, eu quero dizer para você, você vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Chegou a hora de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Você vai viver aquilo que o Senhor tem para você. E a palavra fala que o carcereiro, ele despertou do sono. Fala, aquele que tiver aprisionado vai ser despertado. Aquele carcereiro estava dormindo, ele estava num sono profundo. Eu acho que estava difícil ficar olhando para a prisão dos outros. Quando a gente olha para a prisão dos outros, a gente dorme. Quando a gente fica olhando para o problema dos outros, irmão, dá sono. Aquele carcereiro estava dormindo fisicamente e espiritualmente também. Ele estava guardando prisões. Ei,
Deixa a vida dos outros para lá. Não fica guardando prisão de ninguém. Seja um libertador. Abra as portas que estão fechadas, em nome de Jesus. A palavra fala que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia sacudir-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Meu Deus. Quando nós assumimos a nossa posição em Cristo, as trevas, ela reconhece quem nós somos em Deus. Paulo aparentemente estava apanhando e sendo açoitado, e de repente o carcereiro estava lá de joelho diante de Paulo e Silas. O que estava acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Algo foi transformado, algo aconteceu, e não foi fisicamente, mas foi espiritualmente. Em nome de Jesus, hoje espiritualmente, algo grande e poderoso de Deus vai acontecer na sua vida. Deus vai trazer um grande terremoto. Deus vai modificar muitas coisas. O Senhor vai sacudir a minha estrutura e a sua estrutura. E o Senhor nos usará para colocar em liberdade todo aquele que estiver aprisionado. Aonde nós chegarmos, meu irmão, o inimigo vai cair por terra. Eu ouvi o testemunho de uma mulher chamada Catherine Kuhlman. E um dia ela entrou na empresa daquele dono da Ford. E ela entrou na empresa e colocaram ela para entrar no meio da fábrica, porque levaram ela para orar. E quando ela entrou na fábrica, começou todo mundo cair no chão. Foi todo mundo caindo no chão. De repente, eles olharam lá de cima no vidro, viu todo mundo na fábrica no chão. E a mulher foi subindo e o povo caindo no chão. De repente, uma fábrica com mais de 2.000 funcionários, estava todo mundo no chão chorando, querendo Jesus. Ela não abriu a boca. A Bíblia fala que de repente, o carcereiro estava trêmulo, prostrado diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Sabe de uma coisa? Estão querendo proibir muitas coisas da igreja. Estão querendo proibir os cultos no ar livre. Estão querendo proibir da gente ir nas casas orar. Estão querendo proibir as células. Estão já querendo proibir muitas coisas. Posso falar uma coisa? O poder de Deus vai se manifestar entre nós, mesmo que a gente não tenha que abrir a nossa boca. Paulo só fez uma adoração individual com Deus. O estilo de vida que ele tinha foi o suficiente. Eu tenho certeza que ele não falou: viu o que Deus fez, e aí, quer aceitar Jesus? A Bíblia não disse isso. A Bíblia diz que o carcereiro foi até ele, trêmulo, dizendo: o que devo fazer para ser salvo? Você está entendendo, irmão, essa palavra? Você acredita, irmão? Você sabe que quando a gente foi para Natal, o pastor amigo falou assim: apóstolo, vê direito se vocês vão vir mesmo, porque aqui o sindicato tomou conta. Aqui em São Paulo é PCC, né? Lá se chama sindicato. Lá o nome é sindicato. Não, porque está tendo toque de recolher, 10 horas, ninguém vai estar na rua. Eu falei: irmão, azedou então, irmão, porque o voo vai chegar 1h30 da manhã aí. Ele falou: tem certeza, apóstolo? E ele estava desesperado por causa do sindicato. Falei: não se preocupa não, que o presidente do sindicato vai estar aí com a gente. E quando nós chegamos no aeroporto, era 1h30 da manhã, e aí ele estava esperando a gente no aeroporto. Nós pegamos o carro que nós alugamos, e ele veio assim sorridente, falou assim com a gente. Ele falou: o que foi, negão?
Não é que tem um helicóptero do exército aqui em cima do aeroporto? Falei, eu te disse que o presidente do sindicato ia estar aqui. E fomos e o helicóptero, quase 2 horas da manhã. Chegamos na casa dele em paz. E o negão assim, desesperado. Não, apóstolo, o que é, apóstolo? Os caras estão jogando não sei o que para furar o pneu, apóstolo, não sei o que. Ele falou, fique em paz, meu filho. Fique em paz, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus, estou de férias. Não vai acontecer nada. Estou de férias aqui. Está doido? No outro dia, eles falaram, que está tendo arrastão, e está não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando nós saímos, irmãos, eu falo para a glória de Deus. E quando ele vier novamente, ele vai contar esse testemunho também. Nós fomos saindo para a praia de novo. O helicóptero. Aí eles olhavam assim para nós e falavam, apóstolo. Fomos jantar de noite. Você foi junto, né? Nessa época que o sindicato estava terrível lá, não foi? A Ju estava lá, a gente se encontrou lá, a gente jantou lá. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Existe uma posição que Cristo estabeleceu. Aquilo que você falar será feito. Você crê nisso? Aquilo que sair da sua boca, se você falar, estou desanimado, eu não quero. Agora, se você falar, eu vou, em nome de Jesus, vai ser uma bênção, Deus vai mover. Quando você for fazer aquela entrevista, fala, meu Deus, aquela pessoa vai olhar e falar, é você que eu queria. Você crê, irmão? É assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Aleluia. Olha só, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha que ousadia deles, que fé. Olha que ousadia, olha que confiança. Como nós lemos lá em Efésios, nós temos que ter fé, ousadia e confiança. Paulo diz, se você crê, será salvo tu e tua casa. Quem crê aqui? Vai ser salvo tu e tua casa. Quem crê? Então diga, eu e minha casa será salva. Aleluia. Aleluia. E lhe pregaram a palavra de Deus. E a todos da sua casa, olha só, foram na casa do carcereiro. Fizeram lar de paz na casa do carcereiro. Foi imediata a salvação. E aí ele diz, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. O cara que bateu foi lavar e cuidar dos açoites dele. Você não está entendendo isso aqui não, irmão. Você tá... Fala sério, hein? Depois de tanta manifestação de poder, Paulo chegou na casa do carcereiro, ganhou ele, ganhou a família, todo mundo se rendeu a Jesus. Aí o cara que bateu falou, senta aqui, Paulo, você me perdoe, Paulo. Eu estava endemoniado mesmo, ainda bem que você chegou na minha vida e me libertou daquilo. Foi cuidar das feridas de Paulo e Silas. Eles foram cuidados, eles tiveram suas feridas tratadas por aqueles que açoitaram, por aqueles que menosprezaram a ele. Tiveram que cuidar das feridas dele. Olha o que o Senhor fala. Lavou-lhe os vergões do açoite. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E além daqueles homens lavarem suas feridas, eles ainda falaram, agora chegou a hora de receber o batismo com o Espírito Santo. E ainda levou fogo de Deus, avivamento de Deus para dentro daquela casa. E ele diz, então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa. Fala assim, olha, o inimigo vai preparar um baião de 2 para você, com muito amor. Você crê, irmão? O inimigo vai ter que lhe ajudar, ainda preparar uma mesa para você. Não é os inimigos que vai fazer o baião de 2 aqui não, as irmãs do baião de 2 é tudo irmã, elas são tudo amigas, viu? Vê se entende direito aqui o manto. E olha só, lhe
lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então aquilo que começou ruim terminou em banquete e alegria. É só se posicionar. É só se posicionar, porque o posicionamento, ele gera para nós banquete e alegria. Aquele que te odiava vai te amar, vai olhar e falar: me perdoe, eu pensei mal de você, mas hoje eu vejo que você é um homem, hoje eu vejo que você é uma mulher de Deus. E ele vai ser um instrumento de Deus para curar, sarar os teus açoites, vai pôr uma mesa para você, vai te servir, vai te abençoar, e haverá batismo com o Espírito Santo, e haverá alegria. Aleluia, irmão, você crê nisso? Como nós estamos sendo perseguidos pelo inimigo, não é verdade? Como nós estamos sendo perseguidos. Eu estou pregando essa palavra hoje, meu irmão, porque eu tenho orado, e eu tenho visto tantas coisas contra a igreja do Senhor, e eu tenho crido que o Senhor fará coisas sobrenaturais. Eu creio que o Senhor nos dá nesta noite armas poderosas para destruir as fortalezas inimigas. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Eu creio que aqueles que creem no Senhor jamais padecerão. Aqueles que zombam de Deus vão padecer, mas aqueles que creem vão comer. Aqueles que são servos vão desfrutar. Isaías 65:3 diz: eis que os meus servos comerão, mas aqueles que não padecerão. Os meus servos beberão, mas aqueles que não são terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós, aqueles que não são, serão envergonhados. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Aqueles que zombam de Deus terão tristeza do coração, mas nós teremos alegria. E o Senhor fala: deixarei os vossos nomes aos meus eleitos. A palavra diz que o nosso nome está gravado nas mãos do Senhor. Sim, aqueles que são dele têm o nome gravado na palma de suas mãos. E o Senhor fala que ele vai trocar todas as nossas vestes. Vai tirar as vestes de angústia para trazer a veste de alegria. É só uma questão de nós entendermos esta palavra. Hoje eu me posiciono na autoridade que Cristo me concedeu. Se você entendeu essa palavra, você vai ter uma semana diferente. Você não vai ficar andando igual o Chaves, né? É o Chaves que faz isso? É ele? Não, irmão. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai andar de cabeça erguida, pisando em escorpiões e serpentes. E aonde vier uma prisão, quando você abrir a sua boca, levantar a sua voz, essas prisões, elas cairão por terra. Vamos pedir ao Senhor nessa noite para nos conceder não as armas carnais, porque as armas carnais, elas sempre resultam em maldições. As armas carnais sempre vão nos afastar de Deus. As armas carnais, elas sempre vão nos empobrecer espiritualmente. Vai sempre nos deixar mais pobres. Vai sempre nos deixar mais falidos espiritualmente, mais cabisbaixo, mais desanimado. Mas quando nós entendemos que as armas que o Senhor nos deu, elas são poderosas em Deus. Então, muitas coisas vão ser transformadas. O diabo não vai conseguir mais gerar pensamentos de sofismas, porque Deus vai ter controle total da sua mente. Eu vejo que quando Paulo chegou ali, o Senhor tinha controle total da mente dele, e o Pai começou a ministrar com ele: está vendo isso aqui que você está ouvindo? Isso aqui não é verdade.
Isso que você está ouvindo aqui, ó, é um espírito bajulador. Então, quando as cadeias elas se rompem em nós, as fortalezas elas caem por terra. Amém?